Bem-vindos a mais uma análise aqui do The Deep Dive. Hoje o papo é sobre saúde e doença, sabe? Como elas aparecem e se espalham nas populações. Um tema super relevante, né? Com certeza. E a gente está usando como base um material bem interessante da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, voltado para profissionais aqui da América Latina. É um módulo sobre princípios de epidemiologia, bem completo. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar entender as ferramentas que os epidemiologistas usam no dia a dia para rastrear, analisar e, claro, controlar doenças. E o cenário que esse material descreve é, assim, bem desafiador para nossa região. Pois é. A fonte fala que a gente ainda lida com problemas antigos, né? Desnutrição, doenças como sarampo, malária, chagas, tuberculose. Que persistem. E, ao mesmo tempo, surgem coisas novas. Doenças crônicas aumentando, populações novas em risco, tipo migrantes. E o impacto ambiental, né? Aquecimento global mexendo com doenças de vetor, por exemplo. Verdade. E tudo isso pressiona o sistema de saúde, que já não dá conta de tudo, né? Custos subindo, novas demandas. Exatamente. Aqui na América Latina a gente tem essa mistura, sabe? Doenças transmissíveis convivendo lado a lado com as crônicas, mais lesões, saúde mental, dependência química. Um cenário complexo. Muito. E muito marcado pela desigualdade social, que é um fator enorme aqui. Por isso aquela ideia antiga da transição epidemiológica, tipo uma coisa some para outra aparecer, ela não explica bem o que acontece aqui. É mais uma sobreposição, às vezes até um retorno de problemas antigos. Não é linear. Ok, vamos pegar esse gancho então. Essa história de doenças emergentes, as novas, e reemergentes, as que voltam. Isso é muito intrigante. Por que será que isso acontece? Boa pergunta. E a epidemiologia ajuda a gente a investigar isso. Então, para começar do começo, o que é epidemiologia, de um jeito, assim, mais direto? Olha, de forma simples, a fonte define como o estudo de quem adoece, onde e quando isso acontece, e principalmente por quê. Ah, tá. Frequência, distribuição, causas. Isso. E não só estudar, mas usar esse conhecimento para agir, para prevenir e controlar os problemas de saúde na população. E o foco mudou um pouco com o tempo, né? Mudou. Antigamente era quase tudo focado nas doenças infecciosas, transmissíveis. Hoje, as crônicas, tipo doença cardiovascular, câncer, ganharam muito espaço. Mas as infecciosas não sumiram, claro. De jeito nenhum. Continuam sendo um problemão, especialmente nos países mais pobres ou em bolsões de pobreza. E essa divisão clássica, infecciosa versus crônica, parece que tá ficando meio borrada, totalmente. Isso é uma das coisas mais interessantes hoje. O material até traz um quadro sobre isso. Ah, sim. Mostrando que tem cada vez mais evidência de que alguns micróbios, vírus, bactérias podem estar por trás de doenças que a gente sempre achou que eram só crônicas. Tipo o quê, por exemplo? O exemplo mais famoso talvez seja o HPV e o câncer de colo de útero, ou a bactéria Helicobacter pylori, ligada à úlcera e até câncer de estômago, hepatite B e C com câncer de fígado. Nossa, faz sentido. Mas, um ponto importante. Ter infecção não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ter a doença crônica. Tem outros fatores aí, do próprio corpo da pessoa, do ambiente. Exato. São múltiplos fatores. É por isso que um pesquisador citado lá, o Ringold, concluiu já em 2000 que essa ideia de erradicar as doenças infecciosas parece bem difícil no futuro próximo. Entendi. Complexo mesmo. Voltando para as emergentes e reemergentes. O que define uma doença como emergente? Emergente é uma doença transmissível que ou surgiu ou aumentou muito sua incidência ali no finalzinho do século XX, ou que tem potencial para aumentar. Tipo HIV, Ebola? Isso. E às vezes pode ser uma emergência que eles chamam de aparente, que na verdade é porque a gente melhorou o diagnóstico, sabem? Ah, tá. A doença já existia, mas a gente não via direito. Exato. Ou pode ser real mesmo, por causa de mudanças na nossa interação com o ambiente, com os animais. E as reemergentes... São as velhas conhecidas que voltam. Isso. Doenças que a gente achava que estavam sob controle e de repente voltam a ser um problema sério.
Tuberculose em alguns lugares, malária ressurgindo. E por que elas voltam? É resistência a remédio? Também. Resistência a antibióticos é um fator importante, com certeza. Mas tem outras coisas. Como o quê? Aumento de gente suscetível, por exemplo, por desnutrição, ou HIV, que abre porta para outras infecções, como a tuberculose. Às vezes é o próprio sistema de saúde que enfraquece, né? Menos vacina, menos controle de vetor. Faz sentido. O material agrupa essas causas? Agrupa assim, num quadro bem útil. Fala de fatores sociais, tipo pobreza, guerra, migração. Fatores da própria atenção à saúde, como transplantes, uso de antibiótico. Produção de comida, globalização? Também. Comportamento humano, sexo, drogas, viagens, mudanças no ambiente, claro, desmatamento, clima. Falhas na infraestrutura de saúde pública. E a capacidade dos micróbios de mudar, né? Essa é fundamental. A adaptação microbiana, ficando mais resistente, mais virulento, é uma rede de coisas interligadas. Muita coisa para analisar. E para organizar isso, a epidemiologia usa aquelas 3 perguntas clássicas, né? Quando, onde, em quem? Exatamente. Tempo, lugar e pessoa. São as variáveis básicas para descrever um problema de saúde. Como funciona analisar o tempo? Ajuda a ver padrões. Tem doença que é sazonal, né? Gripe no inverno. Outras têm ciclos mais longos. E tem a tendência histórica, para ver se está aumentando ou diminuindo ao longo dos anos. Serve para avaliar se uma vacina funcionou, por exemplo. Serve. E para ver a velocidade de uma epidemia também, usando ferramentas como a curva epidêmica. E o lugar? É só saber a cidade? Não só. Pode ser o bairro, a rua, a casa, onde os casos se concentram. É área rural ou urbana, perto de quê? O exemplo clássico é o John Snow, lá em Londres, no século XIX. Ah, o do cólera e da bomba d'água. Esse mesmo. Ele mapeou os casos e viu que se concentravam perto de uma fonte de água específica. Hoje a gente tem o SIG, Sistema de Informação Geográfica, que ajuda demais nisso. Tecnologia ajudando. E a variável pessoa. O que se olha? Aí são as características das pessoas que adoeceram. Idade, gênero, estado nutricional, se fuma, o que come, onde trabalha, qual a renda. Tudo isso. Sim, porque ajuda a identificar os grupos mais vulneráveis. Será que eles adoecem mais porque se expõem mais ao risco? Ou porque são biologicamente mais frágeis para aquela doença? Juntando tempo, lugar e pessoa, a gente tem um retrato da situação. Um retrato bem detalhado. Mas a epidemiologia não para aí, né? Ela quer entender o porquê, as causas. É aí que a coisa fica mais profunda. Exato. A ideia central é: doença não é obra do acaso, tem fatores por trás. E um princípio-chave é: a causa vem antes do efeito. Parece óbvio, mas é fundamental. E como se explica essa relação de causa e efeito? Tem modelos para isso? Tem. O material traz 2 modelos principais. O primeiro é a tríade epidemiológica. É um modelo mais tradicional, muito usado para doenças infecciosas. Tríade. 3 pontas. Isso. Imagina um triângulo. Numa ponta está o agente, o micróbio. Na outra, o hospedeiro, a pessoa. E na terceira, o ambiente, onde tudo acontece. A doença surge da interação desses 3, simples e direto. E o outro modelo? O outro é um modelo de causas componentes, do Hartmann. Esse é mais moderno, mais abrangente. Serve para qualquer doença, infecciosa ou crônica. E como ele funciona? Ele parte da ideia de que quase nenhuma doença tem uma causa única. São múltiplas causas agindo juntas. A analogia que usam é ótima. Pensa numa pizza ou numa torta. Uma torta. Como assim? A doença só acontece quando um conjunto de fatias, que são as causas componentes, está completo, formando a torta inteira, que seria a causa suficiente. Ah, entendi. Precisa de várias fatias para formar a torta e causar a doença. Exatamente. E pode ter várias tortas diferentes, ou seja, várias combinações de fatias que levam à mesma doença. Interessante. E tem alguma fatia que seja, digamos, obrigatória? Pode ter.
Se uma fatia específica precisa estar presente em todas as tortas possíveis para aquela doença acontecer, ela é chamada de causa necessária. Como o bacilo da tuberculose para ter tuberculose. Perfeito. Sem o bacilo, não tem tuberculose, mesmo que outras fatias, como desnutrição ou imunidade baixa, estejam lá. E qual a implicação disso para a saúde pública? Para a prevenção? É enorme. Você não precisa conhecer todas as fatias da torta para agir. Se você conseguir tirar uma fatia que seja, você já impede aquela combinação específica de causar a doença. Bloqueia um caminho. Isso. Agora, se o objetivo for erradicar a doença, aí o foco tem que ser na causa necessária. Se ela existir e a gente souber qual é. Muda totalmente a forma de pensar a prevenção. Falando em como a doença evolui, o material menciona a história natural da doença. O que seria isso? É, basicamente, o curso que uma doença segue numa pessoa, desde o começo até o fim, seja cura, sequela ou morte, mas isso sem nenhuma intervenção médica, sem tratamento. Ah, a evolução pura da doença. Exato. Tem um modelo clássico de Level e Clark que divide em período pré-doença, antes de começar, e o período da doença propriamente dito, quando o corpo já está sendo afetado. E isso se liga com os níveis de prevenção, né? Primária, secundária. Perfeitamente. Prevenção primária age antes da doença, promover saúde, vacinar. Secundária age no comecinho da doença, diagnóstico cedo, tratar logo. E terciária é quando a doença já avançou, reabilitar, evitar piora. E dentro desse período da doença, tem uns tempos específicos que são importantes, né? Incubação, sim, são períodos cruciais para o controle. O período de incubação, tempo entre pegar a infecção e ter o primeiro sintoma. O período de latência nas infecciosas, tempo entre pegar a infecção e começar a poder transmitir. Ah, pode transmitir antes de ter sintoma? Pode, em muitas doenças. E tem o período infeccioso, que é o tempo total que a pessoa pode passar a doença para outros. Saber esses tempos deve ajudar muito nas medidas de controle. Fundamental para definir quarentena, isolamento, quando testar, quando rastrear contatos. Tudo isso depende de conhecer esses períodos da doença. Faz todo sentido. E para amarrar vários desses conceitos, principalmente nas doenças transmissíveis, tem a famosa cadeia epidemiológica ou cadeia de infecção. Essa mesma. É um esquema clássico super útil. Pelo que entendi, mostra a sequência de como uma infecção passa adiante, é isso? Exatamente. São 6 elos, como se fosse uma corrente mesmo. O material tem uma figura, a 2.6. Para a doença se espalhar, todos os elos precisam estar conectados. E a ideia é quebrar um elo para parar a transmissão. Essa é a chave. Se a gente consegue quebrar qualquer um desses 6 elos, a corrente se rompe e a transmissão para. É uma ferramenta muito visual para pensar em onde intervir. Legal. Então vamos olhar elo por elo, pensando em como quebrar. O primeiro é o agente causal, o micróbio em si. O que dá para fazer aí? O agente tem suas características, né? Infectividade, o quão fácil ele infecta, patogenicidade, se ele causa doença, virulência, se causa doença grave. Certo. As intervenções aqui podem ser medicamentos, antibióticos, antivirais que matam ou inibem o agente, ou desinfecção de superfícies, esterilização de materiais. O desafio hoje é a resistência a esses medicamentos, claro. Entendi. O segundo elo? Reservatório. Onde o agente vive. Como a gente atua aí? O reservatório é o habitat natural do agente. Pode ser uma pessoa, para DST, sarampo, pode ser um animal, para raiva, leptospirose, as zoonoses, ou até o ambiente, o solo, para o tétano, por exemplo. E a ação depende do reservatório. Sim. Se for humano, tratar os infectados é crucial. Se for animal, vacinar os bichos, controlar populações, de ratos, por exemplo. Se for ambiental? Aí é mais complicado, exige medidas de higiene e cuidado. E a questão do portador, a pessoa sem sintoma que transmite. Isso é um ponto crítico. O portador é alguém infectado que pode transmitir, mas não aparenta estar doente. Pode ser alguém que nunca vai ter sintomas, ou que está no período de incubação, ou já se recuperando. Isso dificulta o controle, imagina. Muito. Porque a pessoa nem sabe que está transmitindo, ou às vezes sabe, mas não toma cuidado. Identificar e orientar portadores é um desafio enorme, mas essencial.
Pensa em hepatite B, HIV. Verdade. Ok, temos o agente e onde ele vive. E como ele sai e chega em outra pessoa. São os próximos elos, né? Porta de saída, transmissão, isso. O terceiro elo é a porta de saída. O caminho por onde o agente deixa o reservatório. Via respiratória, tosse, espirro, sangue, fezes, urina, lesões na pele. Depende da doença. Exato. O quarto elo é o modo de transmissão. Como o agente viaja do reservatório até o próximo hospedeiro. E como pode ser essa viagem? Pode ser direta, contato pessoa a pessoa, toque, beijo, sexo, ou por gotículas respiratórias que viajam curtas distâncias. Ou pode ser indireta. Indireta como? Através de veículos. Água, comida, objetos contaminados, fomites, sangue transfundido. Ou por vetores. Um ser vivo, geralmente um inseto que transporta o agente. Tipo o mosquito da dengue. Exatamente. O vetor pode ser só um transporte mecânico, tipo mosca pousando na comida, ou biológico, onde o agente se multiplica dentro do vetor. Aí é o caso da dengue, malária, chagas. E tem também a transmissão pelo ar, por partículas que ficam suspensas por mais tempo. Núcleos goticulares, poeira... Isso. O quinto elo é a porta de entrada no novo hospedeiro. Muitas vezes é a mesma da saída respiratória, por exemplo, mas não sempre. E as intervenções nesses elos de transmissão, como funcionam? Aí entra um monte de coisa. Máscara e ventilação para a via respiratória, saneamento básico e higiene com alimentos para a via digestiva, controle de mosquitos e repelente para vetores, lavar as mãos para o contato direto, limpeza e desinfecção para veículos. Basicamente, criar barreiras no caminho do agente. Exato. Conhecendo a rota, a gente tenta bloquear. Chegamos ao último elo, o hospedeiro suscetível. Quem é essa pessoa? É a pessoa que, se entrar em contato com a gente, pode ficar doente porque não tem resistência suficiente. E o que define essa suscetibilidade? Vários fatores. Nossas defesas naturais, pele, tosse, acidez do estômago, nosso sistema imunológico, claro, idade, estado nutricional, se tem outras doenças, e a imunidade específica contra aquele agente é chave. Imunidade, resistência. Isso. A imunidade pode ser passiva, que é temporária, tipo a que o bebê recebe da mãe pela placenta, ou quando a gente toma soro, ou pode ser ativa, que dura mais tempo. Que a gente consegue como? Ou pegando a doença, mesmo sem sintoma, ou pela vacinação. A vacina estimula nosso corpo a criar defesas, a criar imunidade ativa artificialmente. Ah, então a vacina age aí, tornando o hospedeiro resistente e quebrando esse último elo. Exatamente. A vacinação é uma das principais formas de quebrar a cadeia no elo do hospedeiro. E tem mais. O quê? Quando muita gente na população está vacinada, imune, surge a imunidade de grupo ou de rebanho. Ah, eu já ouvi falar disso. A alta cobertura vacinal dificulta a vida do agente. Ele não acha fácil alguém para infectar. Isso acaba protegendo indiretamente até quem não pôde se vacinar ou em quem a vacina não pegou tão bem. Não precisa ser 100% de vacinados para funcionar. Não. Para muitas doenças, tipo difteria, uns 75-85% de imunes na população já ajuda muito a interromper a transmissão. É um conceito fundamental para controlar e até eliminar doenças como pólio e sarampo. Uau! Então, juntando tudo, a epidemiologia nos dá as ferramentas para entender os padrões das doenças, quando, onde, em quem e para investigar as causas. E para agir de forma direcionada. Isso. E o cenário hoje é complexo, né? Crônicas infecciosas juntas, ameaças novas e antigas, e a influência dos fatores sociais e ambientais cada vez mais clara. Totalmente. E essa cadeia epidemiológica, apesar de ser um modelo mais focado nas transmissíveis, ajuda muito a visualizar onde a gente pode intervir para quebrar a corrente. É fundamental ter essa visão da interconexão. Os elos da cadeia não estão isolados, né? Eles sofrem influência daqueles fatores maiores que a gente falou. Pobreza, ambiente, comportamento, sistema de saúde, tudo ligado. Tudo ligado. Por isso, uma saúde pública eficaz precisa olhar para essa rede toda,
desde o micróbio até os determinantes sociais, para planejar ações que realmente funcionem na prática. Perfeito. Bom, com base nisso tudo que a gente conversou, fica aqui uma provocação final para quem está nos ouvindo. Se a gente pensar nessa cadeia epidemiológica, agente, reservatório, saída, transmissão, entrada, hospedeiro, qual desses elos parece ser o mais estratégico ou talvez o mais vulnerável para a gente tentar quebrar e controlar uma doença que preocupa aí na sua comunidade hoje? Onde será que valeria mais a pena focar os esforços? Fica aí a reflexão.